Meu nome é Priscila Gomes Silva, eu estudo na Faculdade Senec de Rio das Ostras e hoje farei uma apresentação sobre estabilidade de taludes. Vou começar com a definição do que são taludes. Talude é qualquer superfície inclinada em relação à horizontal, que delimita uma massa de solo, rocha ou outro material qualquer, podendo ser minério, escória, lixo e etc. Existem dois tipos de taludes, que são os naturais e os artificiais. Os naturais são aqueles que são naturalmente pela natureza, e os artificiais são aqueles que são construídos pelo homem. Aqui eu tenho duas imagens. Na primeira imagem eu tenho um talude natural, que é a encosta, que é esse aqui com os morrinhos. Já na segunda imagem eu tenho um talude artificial, ou talude de corte, que é esse aqui em linha reta. Agora eu vou apresentar a nomenclatura dos elementos de um talude. Nós temos o pé, o talude, a massa escorregada, a superfície de ruptura, a crista ou topo. Talude de corte e talude de aterro. Quando realizada uma construção e nela houver uma cota inferior da superfície natural do terreno, faz-se uma escavação, que recebe o nome de corte. Determinando o talude de corte é quando a situação é inversa, ou seja, a cota é superior da superfície natural do terreno. Faz-se um enchimento que recebe o nome de aterro, formando o talude de aterro. O termo encosta é mais empregado em estudos de caráter regional. Eles distinguem dois tipos de talude: o talude de corte, entendido como um talude originado de escavações antrópicas diversas, e o talude artificial, que se refere ao declive de aterros construídos a partir de materiais de diferentes granulometrias e origens, incluindo rejeitos industriais, urbanos ou de mineração. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a NBR 11.682, ABNT 2009. Existe uma norma técnica que prescreve os requisitos exigíveis para o estudo e controle da estabilidade de encostas e de taludes resultantes de cortes e aterros realizados em encostas. É a NBR 11.682, ABNT 2009, que também abrange as condições para estudos, projeto, execução, controle e observação de obras de estabilização. Segundo Gerkov, 2009, as análises de estabilidade têm os seguintes objetivos: encostas naturais, cortes ou escavações, barragens e aterros, rejeitos e retroanálise. As encostas naturais visam estudar a estabilidade de taludes, avaliando a necessidade de medidas de estabilização. Já as barragens e aterros visam estudar as diferentes seções e definir a configuração economicamente mais viável. São levados em conta diversos momentos da obra, como o final da construção, a operação, o sismo e etc. Os rejeitos muitas vezes há a necessidade de se desfazer ou estocar volumes em grandes quantidades em curto espaço de tempo, em áreas com solo de baixa resistência. Já a retroanálise vira a averiguação de taludes rompidos, permitindo a reavaliação de parâmetros. Obras de estabilidade de taludes. As obras de estabilidade de taludes vêm se tornando cada vez mais comuns no mercado da construção civil, devido a inúmeros deslizamentos de terra, dos quais noticiamos grandes tragédias. O homem, o qual é afetado diretamente, tem responsabilidade pelo amplo crescimento que agride seu espaço dominante, contribuindo com o aumento da urbanização e diminuindo áreas estáveis, favorecendo assim o avanço das construções nos locais sujeitos a escorregamentos. Ocupações de encostas é um outro fator que aumenta ainda mais a frequência de deslizamentos, por assentamentos precários,
grande acúmulo de favelas, vilas e loteamentos irregulares. A remoção da vegetação, a vias de acesso, a deposição de lixo nas encostas, a ausência de sistemas de drenagem, as águas fluviais e coleta de esgoto, a elevada densidade populacional e a fragilidade das moradias aumentam tanto a frequência de ocorrências como a magnitude de acidentes. Esses problemas que foram descritos acima não ocorrem apenas pela habitação desordenada. Devido ao extenso número de rodovias desenvolvidas para comportar o fluxo de veículos no país, existem as necessidades para garantir as condições de conformidade do tráfego. Importantes rodovias brasileiras apresentam inúmeros taludes, os quais devem ser estudados e executados com precaução, pois a falta de estudos geológicos e geotécnicos na fase de análise e cautela na execução do projeto podem contribuir com deslizamentos e erosões futuras. Os custos são classificados em dois tipos, diretos e indiretos. Os diretos são reparos de dano, relocação de estruturas, manutenção de obras e instalação de contenção. Os indiretos são perdas produtivas, industrial, agrícola e florestal, perda do potencial turístico devido aos danos locais e interrupção de sistemas de transportes, perda de valor de propriedades, bem como impostos relacionados a eles, perda de vidas humanas, invalidez física ou trauma psicológico dos moradores afetados. A mudança de clima favorece os deslizamentos? Sim, a mudança do clima contribui no aspecto de favorecer os deslizamentos, pois aumenta o índice pluviômetro e faz com que as águas escoadas e filtradas desestabilizem as encostas. Como os taludes são inclinados, quando uma parcela da água adentra no solo, outra parte se movimenta, em forma de enxurrada na superfície do terreno. A água que infiltra no solo encontra-se com alguns tipos de rochas impermeáveis. Com isso, a água não há chapagem e começa a acumular-se. No local, fazendo com que o solo fique saturado. Então, o rompimento acontece, desencadeando o deslizamento de terra. Para a determinação da estabilidade de taludes, recomenda-se um estudo de caracterização geológico, geotécnico e uma prévia análise das causas que podem levar à inconstância do talude em questão. Um compreendimento melhor das possíveis causas evita as consequências de ruptura e permite a escolha de um critério mais adequado a ser empregado na realização da obra. O que é movimento de massa? É o nome dado ao processo de desprendimento e transporte do solo ou rocha. Aqui nós temos uma imagem que é a superfície potencial de ruptura. O movimento de massa pode ocorrer de diversas formas, as quais se destacam escorregamentos, rastejos, quedas e tombamentos e corridas de detritos. Escorregamentos apresentam poucos planos de escorregamento externos e velocidades médias a altas. Podem ocorrer em geometria planar, circular ou em cunha. Aqui nesse primeiro slide nós temos a imagem do escorregamento planar. Agora nós temos o escorregamento circular. E por último, o escorregamento em cunha. Agora eu vou falar sobre os rastejos. Eles apresentam vários planos de deslocamentos internos e velocidades muito baixas, podendo acelerar bruscamente em caso de perturbações. Costumam ocorrer em solos coluvionares com nível do lençol freático elevático. Então aqui nós temos uma foto do rastejo. Agora eu vou falar sobre quedas e tombamentos. Não apresentam planos de deslocamento. Ocorrem em material rochoso e de geometria variável,
podendo apresentar altas velocidades. Então, aqui nós temos quedas e tombamentos. Nessa imagem mostra a queda de blocos. Nessa segunda imagem já mostra como que acontece o tombamento. Corrida de detritos. Apresenta muitas superfícies de deslocamento e velocidades médias e altas. Possui caráter bastante destrutivo, pois a massa de solo passa a se comportar como fluido viscoso e costuma carregar tudo que está em seu caminho. Não possui geometria definida e pode alcançar limites muito além do pé da encosta. Então, aqui nós temos a foto da corrida de detritos. Agora nós temos uma tabela que apresenta alguns fatores causadores de movimento de terra. A ação: aumento da solicitação e redução de resistência. Fatores: remoção de massa lateral da base, sobrecarga, solicitações dinâmicas, pressões laterais, características inerentes ao material, geometria e estruturas, mudanças ou fatores variáveis. Já nos fenômenos geológicos antrópicos, erosão, escorregamentos, cortes, peso da água de chuva, neve, granizo, acúmulo natural de material, que é depósito, peso da vegetação, construção de estruturas, aterros, terremotos, ondas, vulcões, explosões, tráfego, sismo induzido, água em trinca, congelamento, material expansivo, características geomecânicas do material, tensões, intemperismo, redução na coesão, ângulo de atrito e elevação do Na. Agora aqui nós temos uma imagem com a superfície potencial de ruptura, que o fator de segurança é TF dividido por Tmob, que é igual a 1, onde TF é a resistência ao cisalhamento e Tmob são as tensões cisalhantes mobilizadas. Então, essa divisão resulta igual a 1. Modos de rupturas de taludes. Eles são divididos em 5 categorias: quedas, tombamentos, escorregamentos, espalhamentos e escoamento. Quedas. As quedas ocorrem em taludes íngremes ou verticais, iniciando da separação do solo-rocha, proporcionando um volume de material variável, causando danos que podem comprometer propriedades, ameaçar vidas humanas, danificar estradas e rodovias. Essas quedas podem ocorrer com pouco ou nenhum deslocamento por cisalhamento, e sua velocidade de deslocamento pode ser considerada muito rápida, devido à queda livre, salto ou rolamento da porção livre do solo rocha, dependendo implicitamente da inclinação do talude. Já o tombamento são movimentos de rotação frontal do solo, rocha ou massas rochosas para fora do talude. São causados pela gravidade exercida sobre o peso do material na parte superior da massa deslocada, onde, conforme a velocidade, se altera de lenta a extremamente rápida, com até mesmo aceleração durante o movimento. Seus danos podem ser altamente destrutíveis. Já os escorregamentos são movimentos de rocha, solo ou ambos que ocorrem sobre superfícies em ruptura ou sobre áreas finas com intensa deformação por cisalhamento. A velocidade do movimento depende da inclinação da superfície de escorregamento, sendo que a causa inicial do movimento é a natureza do terreno. Esses movimentos são rápidos. O volume de material deslocado é bem relativamente curta, sendo que, de fato, é o único que pode ser estudado de maneira rigorosa, utilizando métodos de equilíbrio, limite, como Bishop, Felineus. Espalhamentos ocorrem geralmente em taludes de pouca inclinação, ou até mesmo em terrenos planos. Nada mais é do que o afundamento da superfície da massa fraturada para uma camada inferior, sendo que seus movimentos podem variar de vagaroso a moderado, ou às vezes rápido,
Os espalhamentos podem ser o resultado de liquefação ou fluxo do material menos rígido. Já o escoamento é um movimento de forma rápida, onde componentes que se deslocam são semelhantes a um fluido viscoso. Esses escoamentos podem ser aguosos ou espessos, com sedimentos e detritos. Em geral, o movimento é lento e o escoamento é longo e estreito, porém sua velocidade é extremamente rápida. Agentes que determinam a estabilidade do maciço. Esses fatores são condicionantes e, através de análise e monitoramento, dirão se ocorrerão movimentos. Alguns desses fatores são o ângulo de repouso, natureza do material, no talude, volume de água filtrada, inclinação da encosta e presença da vegetação. O movimento dos maciços de terras depende principalmente da sua resistência interna ao escorregamento. Causas de estabilidade de taludes. As causas são enumeradas em 3 níveis: causas internas, externas e intermediárias. As causas internas são as que levam à queda sem danificar as condições geométricas do talude e que resultam na diminuição da resistência ao cisalhamento. O qual resulta do aumento da pressão da água intersticial e diminuição da coesão, por exemplo. Causas externas são devidas a esforços externos que, igualando ou aumentando as tensões de cisalhamento, resultam na ruptura, sem que haja diminuição da resistência do maciço. Alguns efeitos são aumento do declive do talude por processos naturais ou artificiais, deposição de materiais ao longo da crista do talude e abalos sísmicos. Já as causas intermediárias são aquelas que não podem ser classificadas como nenhuma das descritas anteriormente. São efeitos causados por agentes externos no interior do talude: liquefação espontânea, rebaixamento rápido e erosão progressiva. São alguns dos exemplos desse tipo de causa. Comporta-se como material rígido plástico, ou seja, rompe-se bruscamente sem se deformar. Considera-se que a ruptura só ocorre quando a resistência for atingida em todos os pontos ao longo da superfície. Existe uma superfície de ruptura de forma conhecida e, acima dela, uma porção de solo instável. Sob a ação da gravidade, esta massa de solo estável se movimenta como corpo rígido. O solo segue o critério de resistência de Mohr-Coulomb ao longo da superfície de ruptura, conforme a equação, onde T RS é resistência ao cisalhamento total do solo, C é a coesão do solo, V é a tensão vertical atuante, vezes a tangente do ângulo de atrito interno do solo. O método busca estabelecer o grau de estabilidade do terreno, por meio do cálculo do equilíbrio de uma massa ativa de solo, com base nas seguintes condições: arbitra-se uma determinada superfície potencial de ruptura, passando a considerar a massa de solo acima como corpo livre. Calcula-se o equilíbrio na massa de solo, com base nas equações da estática, FV igual a zero, FH igual a zero e M igual a zero. Tensões totais versus tensões efetivas. É muito importante definir corretamente os parâmetros de resistência do solo, para se garantir um resultado coerente nas análises de estabilidade de talude. Tais análises podem ser feitas a partir tanto em termos de tensões totais, quanto em termos de tensões efetivas. A análise em tensões totais é utilizada para solicitações não drenadas quando não se conhecem as poropressões geradas pela solicitação.
Esse tipo de análise é adequado para a solicitação de curto prazo, pois a longo prazo o excesso de poropressão se dissipa e deve-se optar pela análise em tensões efetivas. Nesse caso, a resistência ao cisalhamento é determinada a partir dos parâmetros totais, onde se obtém T igual a C mais V vezes tangente do ângulo. A análise em tensões efetivas é utilizada quando se conhecem as poropressões geradas pela solicitação ou quando essas poropressões foram dissipadas. Caso contrário, não é possível determinar as tensões efetivas ao longo da superfície de ruptura. Essa análise é aplicada para solicitações em solos argilosos submetidos a carregamentos lentos ou quando estes são a carregamento rápido a longo prazo. Também é aplicada para solos de permeabilidade elevada. Nesse caso, tem T igual a C mais V vezes tangente do ângulo, pico. Retaludamento. O retaludamento consiste em um processo de terraplanagem através do qual se alteram por cortes ou aterros. Os taludes originalmente existem em um determinado local, a fim de aumentar a sua estabilidade. Dentre as diversas obras de estabilização, esse método é o mais empregado, devido à sua simplicidade e eficácia. Para que possa haver um aumento na estabilidade, através do corte, são feitas alterações na geometria do talude, aliviando-se o peso junto à crista e acrescentando-se junto ao pé do talude. Os cortes podem ser contínuos, se a altura for inferior a 5 metros, ou escalonados, caso a altura seja superior a 5 metros. Cortes verticais e subverticais são incompatíveis com as condições naturais do equilíbrio dos materiais envolvidos. Em aterros, deve-se utilizar o material preferencialmente do local, não devendo conter matéria orgânica. A execução é feita através da compactação manual, onde a espessura da camada compactada não deve ultrapassar 20 centímetros, ou da compactação. Considerações importantes. Geralmente, o retaludamento é associado a obras de controle de drenagem superficial e de proteção superficial, de modo a reduzir a infiltração de água no terreno e disciplinar o escoamento superficial, inibindo os processos erosivos. Em caso de retaludamento em cortes, a retirada do pé do talude deve ser evitada. A retirada do solo natural expõe o talude a processos erosivos e o material excedente deve ser transportado e disposto de modo adequado, evitando erosões e assoreamentos. Proteção superficial é um método que tem papel fundamental na estabilização de taludes de corte ou aterro, pois a sua função é evitar a perda do material devido a erosões e diminuir a infiltração de água no solo, nas superfícies desprotegidas. O método consiste na aplicação de gramíneas, as quais apresentam-se como revestimentos de melhor capacidade regenerativa, para a estabilidade da estrutura do solo, sendo indicadas para a proteção de talude de cortes e aterros, quando se deseja uma rápida cobertura, com máxima eficiência. Para proteger os taludes, pode-se utilizar materiais naturais ou artificiais, onde a escolha do tipo do material deverá ser feita em relação aos critérios técnico-econômicos, em função das características do solo, topografia do local, disponibilidade do material e a qualificação da mão de obra. O uso do material natural deverá ser feito com espécies nativas. Aqui nós temos a imagem do exemplo da proteção natural. Aqui são as gramíneas e aqui onde fica o maciço. Considerações importantes. O material natural deve possuir fácil adaptação aos diversos tipos de solo.
As espécies podem ser usadas junto com telas metálicas ou geossintéticos para facilitar a sua fixação em taludes mais ingênuos. Deve-se salientar que, qualquer que seja a técnica adotada, sua execução deve ser feita imediatamente após a conclusão dos serviços de terraplanagem. Aqui nós temos uma imagem do exemplo de proteção superficial com solo cimento, onde fica a caneleta de crista, solo cal-cimento, caneleta de pé e barbatanas. Considerações importantes. A impermeabilização superficial mostra melhor resultado quando é executada em conjunto com o retaludamento e a microdrenagem, tratando o talude de modo completo. Esse tipo de revestimento deve ser acompanhado por drenos, reduzindo o desenvolvimento de poro-pressões da água, bloqueada pelo revestimento. Requer manutenção, pois a pintura de recobrimento deteriora-se com o tempo, abrindo espaço para a passagem de água. Aqui nós temos a foto da drenagem, de uma drenagem superficial. Segundo Carvalho, a drenagem apresenta eficiência e é muito utilizada na estabilização de maciços, tanto em casos em que é utilizada como um único recurso, quanto naqueles que é um recurso adicional, utilizada conjuntamente com outras técnicas de proteção. Para o seu direcionamento, deve ser realizado um estudo no local sobre os índices pluviômetros, a área da bacia de contribuição e as características dos materiais, por onde escoam as águas a serem drenadas, sendo que o sistema de drenagem deve ter uma programação de manutenção e vistorias realizadas de forma contínua. As obras de drenagem podem ser subdivididas em drenagem superficial e drenagem profunda. Com a drenagem superficial, pretende-se basicamente realizar a captação do escoamento das águas superficiais, através da microdrenagem, formada por calhas, canaletas, caixas coletoras, dissipadores de energia e as valetas, e, em seguida, conduzir esta água para local conveniente. Assim, evitam-se os fenômenos de erosão e reduz-se a infiltração na superfície dos taludes, tornando-se uma obra simples e barata. Considerações importantes. Para projetos em declividade grandes, é necessário recorrer à escada d'água para minimizar a energia de escoamento das águas. São imprescindíveis nos taludes de corte e aterro recém-implantados, visto que reduzem ou até impedem a evolução dos processos erosivos. O sistema de drenagem deverá ter elementos, por exemplo, escadas que permitam acesso aos dispositivos para manutenção. A drenagem profunda tem como objetivo a redução na retirada de água da percolação interna do maciço, a vazão de percolação e as pressões neutras. Obviamente, a retirada de água do maciço está associada necessariamente às obras de drenagem superficial, visando coletar e direcionar o fluxo de água drenado do interior do maciço. Essa solução pode ser realizada com drenos subhorizontais e as trincheiras drenantes, cuja finalidade é drenar o fluxo de água do interior e aumentar a estabilidade em taludes terrosos. Importância da água na estabilização dos taludes. As condições hidrogeológicas e o comportamento hidrogeológico dos maciços podem ser considerados como os principais fatores condicionantes da estabilidade dos taludes. A água é prejudicial à estabilidade, degradando o comportamento dos terrenos ao aumentar a tensão neutra, o peso dos terrenos e as forças de percolação. Provoca ainda a molhagem e a erosão interna e superficial dos materiais geológicos. É sabido que, de entre as técnicas utilizadas na estabilização dos taludes, a drenagem é a que tende a apresentar melhor relação custo-benefício. O papel estabilizador da drenagem é mais relevante em solos de impermeabilidade reduzida, ou seja, argilas, em maciços rochosos, possuindo descontinuidades
com orientação que favoreça a estabilização ou em materiais geológicos evolutivos, em que a resistência ao corte diminui com a molhagem. A drenagem procura reduzir a tensão neutra e não drenar caudais importantes, pelo que nos terrenos de baixa permeabilidade, mas baixos caudais tendem a melhorar significativamente a estabilidade. As medidas piezométricas e a construção de redes de fluxo permite melhorar a avaliação da estabilidade sempre que a água tem um papel de relevo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o método de Jambu. O método de Jambu generalizado, Jambu, 1954, 1957 e 1973, desenvolveu um método rigoroso e generalizado que satisfaz a todas as equações de equilíbrio. Método do talude infinito. Um talude é denominado infinito quando a relação entre as suas grandezas geométricas, extensão e espessura for muito grande. Quando submetido a um regime de percolação, admita-se que as linhas de fluxo serão paralelas à superfície do terreno. A análise deste problema, através do método de equilíbrio limite, admite-se que o cunha potencial de deslizamento movimenta-se em um corpo rígido, para uma análise das forças que atuam sobre um elemento de solo no interior desse corpo. Aí aqui nós temos duas imagens. Aqui nós temos o escorregamento circular e escorregamento planar. Método de Kuhlmann. Este método apoia-se na hipótese que considera uma superfície de ruptura plana passando pelo pé do talude. A cunha assim definida é analisada quando a estabilidade como se fosse um corpo rígido que desliza ao longo da superfície. Uma vez conhecida, a geometria do talude é arbitrada à superfície da ruptura. Temos as forças participantes do equilíbrio da cunha. Força-peso, W, que é o módulo, direção, sentido e ponto de aplicação conhecidos. A força de coesão, C, que é o módulo e direção e sentido conhecidos. E a força de atrito, F, que é o sentido e direção conhecidos. Aqui nós temos uma imagem do método de Kuhlmann. Métodos que admitem superfície de ruptura circular. Ao ser rompida uma massa de solo, verifica-se que, em muitos casos, a superfície cisalhada se apresenta com geometria próxima de um círculo. Esse fato de se ter a superfície de cisalhamento circular é muito mais comum quanto maior a homogeneidade da massa do solo. Aqui nós temos uma imagem dos métodos que admitem superfície de ruptura circular. Nós temos a superfície circular, a superfície plana, o solo mole, método das lamelas. Normalmente os taludes apresentam-se compostos de vários solos com características diferentes. A determinação dos esforços atuantes sobre a superfície de ruptura torna-se complexa, e para superar essa dificuldade, utiliza-se o expediente de dividir o corpo potencialmente deslizante em lamelas. Método de lamelas. Grandezas envolvidas em uma lamela ou fatia. É N mais 1, resultante das forças horizontais totais atuantes nas seções N e N mais 1. Xn mais 1, resultante das forças cisalhantes que atuam nas seções N mais 1, respectivamente. Aqui nós temos a foto do método de lamelas, onde o somatório dos momentos resistentes e os momentos atuantes é representado por Fs igual a Mr dividido por Ma. Método de Felineus. O método de Felineus é o mais simples de todos, pois é o único que estabelece uma equação linear para a determinação do fator de segurança, não sendo por isso necessário qualquer processo iterativo.
assume que as forças de interação entre fatias são paralelas à base das mesmas, o que dessa forma permite dispensá-las do cálculo. De fato, essa simplificação não é verdadeira, pois as forças resultantes, sendo segundo o método paralelas à base, não podem ter a mesma inclinação em todas as fatias. Quando se passa para a análise da fatia seguinte, a inclinação muda. Desta forma, o princípio da ação-reação de Newton não é satisfeito. A equação do fator de segurança deriva de uma equação de momentos. Agora eu vou falar um pouquinho do método de Bischoff. O método de Bischoff foi desenvolvido inicialmente para análise de superfícies circulares, mas a sua aplicação também é válida para superfícies não circulares. Aqui nós temos uma imagem do método de Bischoff. O método ignora as forças de corte entre as fatias e satisfaz apenas o equilíbrio de momentos. Os bons resultados de FS que este método fornece para determinado tipo de análise motivaram seu estudo mais aprofundado. O fato de as forças de corte entre fatias não aparecerem na equação do fator de segurança não quer dizer que sejam zero, mas sim que um dos termos dessa equação seja zero. Isso acontece se assumir uma distribuição adequada das forças de corte verticais entre fatias que satisfaçam ao mesmo tempo o equilíbrio de forças horizontais. Daí a sua precisão quando comparada com outros métodos. A reação normal na base é obtida através do equilíbrio de forças, segundo a direção vertical. Agora, o método de Spence. O método de Spence, considerado rigoroso, satisfaz todas as equações de equilíbrio, momentos e forças. As forças de interação entre fatias são representadas por uma resultante, Fx, que assume uma inclinação constante com a horizontal em cada fatia. Aqui nós temos uma foto do método de Spence. Método de Monson-Prince. O método de Monson-Prince pertence ao grupo dos métodos rigorosos, cumprindo por isso todas as condições de equilíbrio. Aqui nós temos uma imagem do método de Monson-Prince. As forças de interação são, nesse caso, controladas por uma função multiplicada por um fator, que deve ser especificada previamente. Essa função determina a inclinação das forças entre fatias. Método de Correia. O método de Correia assegura o cumprimento de todas as condições de equilíbrio e recorre a uma função Fx na sua formulação. Aqui nós temos a imagem do método de Correia. O fator de segurança é obtido através de uma única equação não linear, sendo esta a grande vantagem em relação a todos os outros métodos, ditos rigorosos. A sua dedução parte do equilíbrio de forças nas direções horizontal e vertical e de uma equação de momento em torno de um ponto arbitrário. A resolução da equação não linear do fator de segurança faz-se através do método de Newton. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre muros. Mas o que são muros? Muros são estruturas corridas de contenção de parede vertical ou quase vertical, apoiadas em uma fundação rasa ou profunda. Porém, se construídos em alvenaria, tijolos ou pedras ou em concreto, simples ou armado, ou ainda de elementos especiais. Os muros de arrimo podem ser de vários tipos: gravidade, ou seja, construídos de alvenaria, concreto, gabiões ou pneus; de flexão, com ou sem contraforte e com seus tirantes. Aqui nós temos a imagem: corpo, crista, base, fundação, dente, tardóis, terrapleno ou reaterro. Tipos de muro. Aqui nós temos um muro de gravidade nessas duas imagens. Os muros de gravidade são estruturas corridas que se opõem aos impulsos horizontais pelo peso próprio. Geralmente são utilizadas para conter
desníveis pequenos ou médios, inferiores a cerca de 5 metros. Os muros de gravidade podem ser construídos de pedra ou concreto, simples ou armado, gabiões ou ainda pneus usados. Muros de alvenaria de pedra. Aqui nós temos duas fotos de muros feitos de alvenaria de pedra. Os muros de alvenaria de pedra são os mais antigos e numerosos. Atualmente, devido ao custo elevado, o emprego da alvenaria é menos frequente, principalmente em muros com maior altura. No caso de muro de pedras arrumadas manualmente, a resistência do muro resulta unicamente do embricamento do bloco de pedras. Este muro apresenta como vantagem a simplicidade de construção e a dispensa de dispositivos de drenagem, pois o material do muro é drenante. Outra vantagem é o custo reduzido, especialmente quando os blocos de pedra são disponíveis no local. No entanto, a disponibilidade interna do muro requer que os blocos tenham dimensões aproximadamente regulares, o que causa um valor menor do atrito entre as pedras. Muros de pedra sem argamassa devem ser recomendados unicamente para a contenção de taludes com altura de até 2 metros. A base do muro deve ter largura mínima de 0,5 a 1,0 metros e deve ser apoiada em uma cota inferior à da superfície do terreno, de modo a reduzir o risco de ruptura por deslizamento no contato com a fundação. Quanto a taludes de maior altura, cerca de uns 3 metros, deve-se empregar argamassa de cimento e areia para preencher os vazios do bloco de pedras. Nesse caso, podem ser utilizados blocos de dimensões variadas. A argamassa provoca uma maior rigidez no muro, porém elimina sua capacidade drenante. É necessário, então, implementar os dispositivos usuais de drenagem de muros impermeáveis, tais como dreno de areia ou geossintético no tardóis e tubos barbacães para alívio de poropressões na estrutura de contenção. Muro de pedra argamassada, muro de concreto ciclópico, muro a flexão em L de concreto, muro de arrimo celular de peças pré-moldadas de concreto, muro de arrimo de gabiões, cortina de concreto atirantado, tela metálica fixada por chumbadores e recoberta por concreto projetado, solo grampeado, estrutura de contenção com solo reforçado com geossintéticos, terra armada, paredes de diafragmas atirantadas, contenção com perfil prancha. Muro de pedra argamassada. Aqui nós temos duas imagens do muro de pedra argamassada. Semelhante ao muro de pedra seca, mas com seus vazios preenchimentos com argamassa, a aplicação contenção de taludes desvíveis baixos até 3 metros. Vantagens: facilidade de construção e baixo custo. Fundamental drenar adequadamente todo o tardóis no muro, com a implantação de dreno de areia e escoamento por barbacães. Muro de concreto ciclópico. Aqui nós temos a foto do muro de concreto ciclópico, que é um concreto simples, que é água, areia, agregado graúdo e cimento. Esses muros são, em geral, economicamente viáveis, apenas quando a altura não é superior a cerca de 4 metros. O muro de concreto ciclópico é uma estrutura construída mediante o preenchimento de uma forma com concreto e blocos de rocha de dimensões variadas. Devido à impermeabilidade desse muro, é imprescindível a execução de um sistema adequado de drenagem. A seção transversal é usualmente trapezoidal, com largura da base da ordem de 50% da altura do muro. A especificação do muro com fases inclinadas
ou em degraus pode causar uma economia significativa de material para muros com fase frontal, plana e vertical. Deve-se recomendar uma inclinação para trás, em direção ao retroaterro, de pelo menos 1,30, cerca de 2 graus com a vertical, de modo a evitar a sensação ótica de uma inclinação do muro na direção do tombamento para frente. Os furos de drenagem devem ser posicionados de modo a minimizar o impacto visual, devido às manchas que o fluxo de água causa na face frontal do muro. Alternativamente, pode-se realizar a drenagem na fase posterior, tardós, do muro, através de uma manta de material geossintético, tipo geotêxtil. Nesse caso, a água é recolhida através de tubos de drenagem, que são adequadamente posicionados. Muros de gabiões. Aqui nós temos a imagem do muro de gabiões. Os muros de gabiões são constituídos por gaiolas metálicas preenchidas com pedras arrumadas manualmente e construídas com fios de aço galvanizado em malha hexagonal, com dupla torção. As dimensões usuais dos gabiões são comprimento de 2 metros e seção transversal quadrada de 1 metro de aresta. No caso de muros de grande altura, gabiões mais baixos, altura 0,5 metros, que apresentam maior rigidez e resistência, devem ser posicionados nas camadas inferiores, onde as tensões de compressão são mais significativas. Para muros muito longos, gabiões com comprimento de até 4 metros podem ser utilizados para agilizar a construção. A rede metálica que compõe os gabiões apresenta resistência mecânica elevada, no caso da ruptura de um dos arames. A dupla torção dos elementos preserva a forma e a flexibilidade da malha, absorvendo as deformações excessivas. O arame dos gabiões é protegido por uma galvanização dupla e, em alguns casos, por revestimento com uma camada de PVC. Essa proteção é eficiente contra a ação das intempéries e de água e dos solos agressivos. As principais características dos muros de gabiões são a flexibilidade, que permite que a estrutura se acomode a recalques diferenciais, e a permeabilidade. Muros de pneus, que nós temos a foto de como que é feito o muro de pneu. Os muros de pneus são construídos a partir do lançamento de camadas horizontais de pneus, amarrados entre si com corda ou arame e preenchido com solo compactado. Funciona como muros de gravidade e apresenta com vantagem o reuso de pneus descartados e a sua flexibilidade. A utilização de pneus usados em obras geotécnicas apresenta-se como uma solução que combina a elevada resistência mecânica do material com baixo custo, comparativamente aos materiais convencionais. Sendo um muro de peso, os muros de solo pneus estão limitados a alturas inferiores a 5 metros e há disponibilidade de espaço para a construção de uma base com largura da ordem de 40% a 60% da altura do muro. No entanto, deve-se ressaltar que o muro de solo pneus é uma estrutura flexível e, portanto, as deformações horizontais e verticais podem ser superiores às usuais em muros de peso de alvenaria ou concreto. Assim sendo, não se recomenda a construção de muros de solo pneus para contenção de terrenos que sirvam de suporte a obras civis pouco deformáveis, tais como estruturas de fundações ou ferrovias, como elementos de amarração entre pneus. Recomenda-se a utilização de cordas de polipropileno com 6 milímetros de diâmetro. Cordas de nylon ou sisal são facilmente degradáveis e não devem ser utilizadas. O peso específico do material solo-pneus utilizado em muro experimental foi determinado a partir de ensaios de densidade no campo e varia na faixa de 15,5 kN/m3, solo com pneus inteiros, a 16,5 kN/m3, solo com pneus cortados. O posicionamento das sucessivas camadas horizontais de pneus deve ser descassado, de forma a minimizar os espaços vazios entre pneus. A fase externa do muro de pneus deve ser revestida, para evitar não só o carreamento ou erosão do solo de enchimento de pneus,
como também o vandalismo ou a possibilidade de incêndios. O revestimento da fase do muro deverá ser suficientemente resistente e flexível, ter boa aparência e ser de fácil construção. As principais opções de revestimento de muro são alvenaria em blocos de concreto projetado sobre tela metálica, placas pré-moldadas ou vegetação. Muro de flexão. Agora nós temos aqui uma imagem do muro de flexão, que também é conhecido como muro em L. Muros de flexão são estruturas mais esbeitas com seção transversal em forma de L, que resiste aos impulsos por flexão, utilizando parte do peso próprio do maciço que se apoia sobre a base do L, para manter esse equilíbrio. Em geral, são construídos em concreto armado, tornando-se antieconômicos para alturas acima de 5 a 7 metros. A laje de base, em geral, apresenta a largura entre 50% e 70% da altura do muro. A face trabalha flexão e, se necessário, pode empregar vigas de enrijecimento, no caso, alturas maiores. Para muros com alturas superiores a cerca de 5 metros, é conveniente a utilização de contrafortes ou nervuras para aumentar a estabilidade contra o tombamento, tratando-se de laje de base interna, ou seja, sobre o retroaterro. Os contrafortes devem ser adequadamente armados para resistir aos esforços de tração. No caso de laje externa, ao retroaterro, os contrafortes trabalham com pressão. Esta configuração é menos usual, pois acarreta perda de espaço útil e jusante da estrutura de contenção. Os contrafortes são, em geral, espaçados de cerca de 70% da altura do muro. Muros de saco de cimento. Agora nós temos aqui duas imagens de como que é feito esse muro. Os muros são constituídos por camadas formadas por sacos de poliéster ou similares, preenchidos por uma mistura cimento-solo de ordem 1,10 a 1,15 volume. O solo utilizado é inicialmente submetido a um peneiramento em uma malha de 9 milímetros para retirada dos pedregulhos. Em seguida, o cimento é espalhado e misturado, adicionando-se água em quantidade 1% acima do correspondente à umidade ótima de compactação procto-normal. Após homogeneização, a mistura é colocada em sacos com preenchimento até cerca de 2/3 do volume útil do saco. Procede-se então ao fechamento mediante costura manual. O ensacamento do material facilita o transporte para o local da obra e torna dispensável a utilização de formas para a execução do muro. No local da construção, os sacos de solo-cimento são arrumados em camadas, posicionadas horizontalmente e a seguir. Cada camada do material é compactada de modo a reduzir o volume de vazios. O posicionamento dos sacos de uma camada é propositalmente desencontrado em relação à camada imediatamente inferior, de modo a garantir um maior intertravamento e, em consequência, uma maior densidade do muro. A compactação é, em geral, realizada manualmente com soquetes. As fases externas do muro podem receber uma proteção superficial de argamassa de concreto magro, para prevenir contra a ação erosiva de ventos e águas superficiais. Essa técnica tem se mostrado promissora devido ao baixo custo e pelo fato de não requerer mão de obra ou equipamentos especializados. O muro de arrimo de solo-cimento, com altura entre 2 e 5 metros, tem custo da ordem de 60% do custo de um muro de igual altura, executado em concreto armado. Como vantagens adicionais, pode-se citar a facilidade de execução do muro, com forma curva, e a adequabilidade do uso de solos residuais. As fases externas do muro podem receber uma proteção superficial de argamassa de concreto magro, para prevenir contra a ação erosiva de ventos e águas superficiais. Agora nós temos aqui a estrutura do muro de arrimo de corte, que é estaca, sapata, acesso,
cortina, travamento, que é a cinta de amarração intermediária, contraforte, tombamento, que é a tendência de rotação do muro, coroamento, que é a cinta de amarração, combate à flexão lateral da cortina, o dreno, o empuxo, que é o empuxo ativo exercido pelo corte, a hidrostática, que é a pressão exercida pela água, e a área conquistada. A minha apresentação se encerra aqui. Coloquei algumas referências bibliográficas. Agradeço muito a atenção. Muito obrigada. Boa noite.